Quando nós pensamos no ato de fugir de algo, nós imaginamos sempre a situação de esconder-se num lugar silencioso, afastado, né, como alguém que está cansado da cidade e compra uma casa no meio do mato, ou como um eremita que vive dentro da caverna, ou até mesmo uma pessoa que se tranca dentro de casa. Então a gente sempre pensa na fuga como a fuga para o silêncio, para o afastamento. Só que em determinado momento da minha vida eu percebi muito claramente que a fuga mais comum que nós praticamos não é essa, de fugir para o silêncio, de fugir para aquilo que é afastado. A nossa fuga mais comum ela se dá exatamente para o contrário, para o barulho. Nós costumamos, na verdade, fugir em direção à multidão. Nossa fuga se dá normalmente para a confusão. Nós fugimos para dentro da confusão e não para fora dela. Isso parece um contrassenso, mas é assim que acontece. Isso ficou muito claro para mim em um tempo da minha vida em que as minhas preocupações elas estavam tão grandes que eu não conseguia sequer dormir direito. E o momento mais difícil era exatamente o momento que eu ia para a cama, quando o que reinava era o silêncio. E aquele silêncio, naqueles momentos, eles me aterrorizavam, porque quando tudo em volta parecia apagar, é aí que dentro de mim parece que vinha à tona todos os problemas, tudo aquilo que eu precisava resolver, toda a situação difícil que precisava ser solucionada, e aquilo era terrível, e eu não conseguia dormir direito. Chegou um momento que eu comecei a ficar até preocupado, que eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Se eu continuar vivendo assim, eu acho que eu nem duro muito, né? Não é possível uma pessoa ficar tão preocupado durante tanto tempo, com tanto problema para dormir. Mas eu lembro assim que era a experiência que eu tinha, que eu acredito que seja a experiência da maioria das pessoas, consciente ou inconscientemente, era o seguinte: o dia, quando chegava o dia, quando a gente levantava da cama e começava as atividades, e começava o trabalho, e começava a preocupação, os afazeres de casa, afazeres do trabalho, o dia a dia comum, o barulho, era o momento de alívio, era quando eu me sentia aliviado. Quando até parecia que aqueles problemas todos que ficavam me atormentando à noite, pareciam que naquele de dia ali, naquela balbúrdia cotidiana, esses problemas até diminuíam, nem pareciam tão grandes quanto eles pareciam à noite. Então era assim, era muito reconfortante, ainda que temporariamente, imergir naquela confusão, se misturar ao barulho cotidiano e se perder naquele excesso de ruído. Era algo que aliviava, que dava tranquilidade, pelo menos. É quando eu conseguia viver de maneira normal. Então, isso ficou muito claro naquele tempo das minhas preocupações. E a partir dali, claro que chegou um momento, e isso nem vem ao caso aqui, mas chegou um momento que eu decidi que não poderia mais viver assim, que independente dos problemas, eu teria que viver uma vida, tentar viver uma vida normal, né? E graças a Deus, tenho certeza que Deus me ajudou e me fez mudar a minha cabeça. Hoje, graças a Deus, eu durmo tranquilo todos os dias, estou dormindo até muito bem. Mas isso me fez também tomar uma atitude de não julgar as pessoas que eu percebo que estão aí imersas nessa bagunça, que estão sempre atrás de barulho, que estão sempre querendo ruído, que estão sempre querendo a balbúrdia, diversão. Eu nem julgo mais, na verdade, essas pessoas.
Porque, na verdade, elas estão vivendo o desespero delas. Sabendo ou não, elas estão vivendo o desespero delas. Elas estão, sabendo ou não, fugindo dos fantasmas delas. Provavelmente elas, sabendo ou não, estão fugindo daquela voz que fica falando ali no ouvido delas, principalmente quando todas os outros barulhos e as outras vozes diminuem. Então é bonito, sabe, você falar em viagem interior, em encontro consigo mesmo, em espiritualidade. Sabe, é bonito, é interessante e é louvável, é algo nobre. O problema é que nesse caminho da interioridade, talvez o que se encontra ali não seja algo tão bonito. Pode ser que nesse caminho da interioridade, da busca por si mesmo, os monstros que residem dentro de cada um de nós se mostrem com toda a sua feiura. E pode ser que as pessoas, quando busquem alguma coisa dentro de si mesmas, elas encontrem algo que seja até insuportável. E não é à toa que normalmente as pessoas têm uma reação instintiva de fuga, né? Quando elas se deparam com a feiura, talvez, que exista ali dentro de cada um, elas fogem. Fogem para onde? Fogem para fora delas mesmas, para a confusão, para o barulho, para a multidão, porque o silêncio ali é algo realmente insuportável. Eu falo isso porque a psique humana, gente, ela não é bonita como algumas pessoas tentam dar a entender. Se você já leu Jung, por exemplo, você vai ver como a alma humana é tenebrosa. Então, essa viagem interior, ela pode não ser uma coisa tão bonita. Talvez não seja uma viagem tão romântica assim. Essa é a realidade que eu observei, que eu observo. Agora, isso não significa que então a solução é fugir do mundo exterior, é se abandonar. Só que isso também não é solução, porque ao fazer isso, o que nós estamos cometendo é apenas aquele ato de abafamento da realidade. Nós estamos abafando o som insuportável que nós ouvimos quando todo o resto está em silêncio, correndo para o barulho exterior. Isso não é solução, isso é apenas alienação, isso é apenas inconsciência. E acho que nada que é inconsciente é saudável. Então eu só vejo um jeito de enfrentar isso aí, que é o seguinte, é escancarando a realidade, a nossa realidade, com uma sinceridade inegociável. Acho que essa é a única solução que nós temos. Sermos absurdamente honestos com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós percebemos. Não só exteriormente, mas até principalmente dentro de nós mesmos. Sermos absolutamente sinceros com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas limitações. Expor esses fantasmas e esses medos com uma honestidade visceral, sabe? Sermos absolutamente honestos. Temos assim um compromisso de não mentir para nós mesmos. E mesmo quando nós errarmos, nós termos consciência, errei, fiz de um jeito que não é, eu não sou tão bom assim. É se escancarar, e escancarar toda a situação que está à nossa volta. Eu acho que esse é o único jeito que nós temos de não viver subjugado, porque esses fantasmas, se eu percebi naqueles tempos difíceis da minha vida, esses fantasmas, essa voz que fica no nosso ouvido, são vozes
vozes acusadoras, são vozes que tentam nos colocar para baixo, são vozes que até podem estar falando a verdade. Muitas vezes elas estão falando a verdade, mas elas estão falando a verdade e ao mesmo tempo estão já nos condenando. E a verdade não pode existir para nos condenar. Nosso enfrentamento da verdade deve ser para o contrário, para nos libertar. A verdade tem que nos libertar, ainda que a verdade não seja bonita, mas é a verdade. E a verdade sempre liberta. Então, se nós escancaramos a verdade, escancaramos a nossa verdade, se escancaramos a nossa realidade, seja ela bonita ou não, nós certamente estaremos no caminho da verdade. Isso pode até não transformar nossa vida num mar de rosas. Mas pelo menos nós não vamos precisar viver como fugitivos. Nós não vamos precisar o tempo todo tentar se esconder no meio da bagunça e do barulho para fugir de nós mesmos. Se nós escancararmos a verdade, nós pelo menos, no mínimo, nós vamos poder viver com a cabeça erguida, sabendo que nós estamos vivendo com honestidade, com sinceridade. Nós estamos enfrentando a realidade com verdade. E acho que isso que importa, é isso que pode nos ajudar a seguir em frente.